Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. E hoje a gente está aqui com Deia Ferreira e com Tati Macedo para falar sobre um tema que vai tirar pelo menos algumas mulheres aí da sua zona de conforto. Porque o nosso tema é mulheres que decidiram não ter filhos. Primeiro, muito obrigada pela coragem. Obrigada. De estar aqui e falar sobre esse tema. Apresentar um pouquinho, Deia Ferreira, casada com o Ed, coach, treinadora de pessoas, também trabalha no Hospital dos Olhos aí como coordenadora de atendimento. É uma gaúcha que está aqui há 5 anos, aproveitando Floripa. Eu vejo que tu aproveita muito. Muito. E eu perguntei para ela assim, Deia, desde quando tu decidiu que tu não queria ter filhos? Ela falou assim, olha, desde criança. Essa foi a primeira resposta, é a resposta que eu vou deixar aqui. Então. Mas deixa eu apresentar a Tati, e daí eu te dou a palavra. E a Tati Macedo, 41 anos, casada com o Vandão. Quem bota ão no seu apelido tem uma autoestima elevada. Com certeza. Ela é estrategista digital e ela tem um projeto bem legal que se chama Descomplica para Elas. É isso, né? Isso. Paulista, tá há 4 anos aqui, e eu fiz a mesma pergunta para ela, desde quando ela tomou essa decisão, e ela falou que a partir dos 39 ela teve certeza absoluta que a maternidade não seria para ela. Exato. Bem-vindas, mais uma vez, obrigada pela coragem. Muito obrigada, viu, pelo convite. E bora lá, Deia, vamos conversar sobre isso. Me conta, por que desde criança? Ó, a minha mãe contava muito que eu e a Mana, a gente tem 1 ano e 3 meses de diferença. E a minha irmã botava a almofada na barriga, brincava de criança, brincava de casinha, queria morar perto da minha mãe. E eu acho que tinha uns 4 anos, a mãe até se surpreendeu, ela estava brincando assim na cozinha e viu a minha irmã dizer: quando eu for maior, eu vou ter filho, vou morar bem pertinho da minha mãe. E eu bem quietinha, eu vou morar bem longe e vou trabalhar no escritório. Só que assim, eu tenho 47 anos. Então isso não é algo que eu vi na televisão ou que tinha, isso já era algo meu. Uhum. E dali para frente, eu não sabia o que era. Eu queria ser uma mulher corporativa, mas eu não sabia que era esse o nome. Porque do interior do Rio Grande do Sul, onde todas as mulheres têm vários filhos, casam cedo, eram muito mais voltadas às tarefas do lar. E eu sempre me sentia um pouco estranha no ninho, porque eu sempre pensava assim, via as meninas brincando de boneca, fazendo crochê, essas coisas todas, e eu não era a minha vibe, mas eu não sabia muito como me colocar. Então, eu ficava quieta, assim, agradecendo quando a minha irmã pedia para trocar pelas alguma coisa, ou por comidas, bonecas que eu ganhava. Então, olhando os jogos... Não gostava nem das bonecas? Não gostava muito dessa coisa de bonecas, mas eu gostava muito de brincar com as crianças. E era uma coisa assim que me atraía. Então, vinham os pais nos aniversários, deixa que a Deia é recreacionista. Uhum. E eu adoro criança. E isso é talvez o maior desafio, não sei para ti, Tati, mas assim, em algum momento se colocou na cabeça que uma mulher que não tem o instinto materno, ela não gosta de criança. Então, isso machuca muito, só que eu nem sabia que me doía tanto. Isso eu fui descobrir aos 24 anos. Imagina assim, tu passar toda a tua infância, adolescência, e ali a tua juventude achando que de fato tinha alguma coisa errada contigo. Por tu querer coisas diferentes. Uhum. E aí eu resolvi fazer um curso de terapia holística, que foi sensacional, foi um divisor de águas. Eu não sei se você sabe, sou terapeuta holística. Sabia? Não, ninguém sabe. Na realidade, eu fiz esse curso para me entender, porque eu li e comecei a entender. Nossa, esse curso aqui é para ajudar as pessoas a se entender, mas eu quero entender algumas coisas dentro de mim. Só que isso também não era muito comum com 24 anos, porque não tinha toda essa vibe da internet. Parece que eu estou falando de um tempo muito longe, mas as coisas aconteceram muito depois dos anos 2000 do que naquela época que eu estava vivendo. E aí eu escutei uma palavra que agora que voltou, que é disruptiva, com 24 anos, mas eu nem sabia o que era aquilo, porque é algo que foi formado depois. Então foi uma pessoa que morava nos Estados Unidos que veio, mas é que a Deia ela é disruptiva. E eu disse, então eu sou isso.
Eu vou atrás disso para ver o que é que está me incomodando. Por que eu tenho que ser igual à minha irmã? Por que eu tenho que gostar das coisas que ela gosta, que meus primos gostam? E, gente, a minha mãe nunca fez isso por mal. Era a criação, era a forma de querer que eu fosse um bom exemplo, porque a minha irmã é um excelente exemplo. Então, é aquelas coisas de comparações que tinha, que era o melhor dela. Aquilo meio que me batia. E, graças a Deus, a minha mãe não está na lista das pessoas que me cobravam e que acham que eu não gosto de criança. A minha mãe nunca disse um ai. Eu nunca falei com ela sobre isso. Ela sempre me respeitou muito, a minha irmã também. Mas, gente, o meu maior desafio foi no universo corporativo. Mas, porque, assim, imagina, com fiz 24 o curso. anos, tu fez esse curso. Fiz o curso, que foi um divisor de águas, que eu entendi o quanto eu feria algumas pessoas tentando falar algumas coisas de formas... eu queria me impor ao invés de expor a minha opinião. Então, lá também, os gaúchos, a gente tem sim essa coisa da tradição da mulher ser mais faca na bota, de ter que se impor, porque os homens, quer ou não, alguns, né, gente, assim, mas a tradição é de que a mulher fica em casa. Então, claro que isso está mudando muito, mas, assim, então, a mulher, quando ela ia empreender, quando ela vai trabalhar, ela tem que ser forte, sabe? Tem que falar alto, tem que se impor. E eu descobri que... E aí isso chocava comigo. Porque eu sempre fui de falar sem ofender, de ir devagar, de falar, de entender os outros. E esse curso me ajudou muito, porque mostrou que eu era uma pessoa diferente, mas que naquele momento aquelas pessoas e o meio onde eu estava inserido não estavam preparados para aquilo ali. E que eu não era uma bruxa má. E aquilo me deu um alívio, assim. E aí eu fui pensando, eu nunca gostei muito dessas coisinhas de protocolo, de casar, de todas essas coisas. Mas achava lindo, só que eu não queria para mim. E era uma loucura, gente, porque dentro de mim eu me violentava muito, não tem outra palavra. Eu me violentava porque eu via as meninas e eu chegava a achar que tinha uma coisa errada comigo. Porque eu via as meninas muito falando sobre essa coisa da maternidade e eu sempre pensando, nossa, eu não consigo imaginar uma pessoa sendo gerada dentro de mim, mas consigo achar lindo botar a mão na barriga e achar de panela, tudo eu sempre achar de bebê, amar criança. E eu pensava, mas mesmo assim não se falava muito nisso. A gente não tinha oportunidade de pegar um podcast ou alguma coisa e ler sobre isso. Por isso eu quis muito falar nesse momento. E aí passou um tempo, tanto que eu tive 2 namorados, assim, de muito tempo, né? Depois tive umas aventurinhas. Mas, assim, um namorado que tinha essa família mais tradicional e tudo, mas que a gente começou muito cedo e que a gente terminou porque a gente entendeu que era muito mais amigo do que outra coisa, mas também porque ele falava muito, muito nessa coisa de filho, de legado, do sobrenome, e aquilo meio que me batia. Eu nunca quis ser mãe de um filho dele. Estando há quase 9 anos junto. E gostando dele pra caramba, sabe? Mesmo sendo jovem. E aí eu conheci o meu esposo. Com 27 anos, já tinha feito o curso, já era uma pessoa que estava dentro do corpo, né? Agora eu já sabia que eu não era mais a bruxa má. E ele começou a falar algumas coisas assim muito legais sobre o quanto ele gostava de ser livre, o quanto ele admirava as mulheres, da forma, porque isso não é comum. Naquele ano lá, de 2005, não tinham tantos homens com esse olhar. Faz tão pouco tempo, parece, né? Mas assim, 2004 e 2005, de encontrar um cara, sentar e conversar contigo sobre o quanto ele incentiva a mulher, o quanto ele acha legal essa coisa que ele nunca achou bacana, dizer dividir as tarefas. Não, se a gente mora junto, a gente tem que, na verdade, compartilhar, ver o que um gosta de fazer, outro não gosta. E eu fui me apaixonando e querendo até casar, que eu não queria nem casar, mas eu ainda não tinha vontade de ter filhos. E aí, por um determinado momento, né, a gente se casou, enfim, né, e olha, eu que não queria casar, casei, e foi lindo e tal. Vestido ainda. De vestido topérrimo, né, colaboração aí do meu sogro. E foi muito bacana, mas a gente começou no primeiro ano de casada, ele já sabia, isso é que é legal também, que eu quero trazer para vocês, que uma coisa é quando você decide ter uma vida e não quer dividir com outra pessoa, que eu digo que você não quer ter um relacionamento, seja com uma outra mulher, com outro homem, aí sim, aí você, de fato, é total dona das suas decisões. Mas quando você decide, você vai lá e faz a escolha de dividir com alguém, converse sobre isso, sabe? Deixa muito aberto. Essa é
é a dica assim que eu deixo, acompanhando outras amigas que acabaram se impondo e dando problema, porque depois que casa não vai mudar, gente, não é assim. Não criem essa ilusão de que isso vai acontecer. E não tira o direito do outro Isso. de decidir se aquilo não é um peso grande demais para carregar, né? Perfeito. Porque uma coisa é você decidir não ser mãe, mas e eu? Eu tô disposto a decidir não ser pai? Exatamente. Exato. Mas aí é o pulo do gato. Mesmo tendo escolhido um homem que, nossa, é incrível, e ele disse que eu sou uma mulher incrível, então foi um encontro mesmo da gente, e nós somos muito diferentes, a não ser os valores nossos que são iguais, aí, bem parecidos. A culpa de não ter filho de quem é? É minha. Sim. Não é dele, gente. Mas aí, graças a Deus, o que é a gente fazer escolhas também, não sei se também tem o fator sorte, mas quando você sabe o que você não quer, porque muito antes de eu saber o que eu queria, eu aprendi também nesse curso, aos 24 anos, o que eu não queria. Quais eram os tipos de pessoas que não iam agregar na minha vida, quais eram os tipos de trabalho que não iam agregar, as escolhas todas. Então, também isso é um divisor. Com 24 anos, tu tá tão certa do que tu não quer, tu acaba se distanciando um pouco da manada, né? Como eu digo, do efeito manada ali, da multidão. Tá todo mundo indo pro lado, tu já tá quieta ali, dizendo, não, isso para mim não serve mais. Então, como eu encontrei esse cara que também já sabia muito cedo o que ele não queria e sabia o que ele queria, foi bom eu sentar e conversar com ele, porque aquilo começou a me machucar. Porque não que tinha... momento? Casada ou Casado. antes? Não, é que a gente não teve um momento antes. A gente já se encontrou, e já casou, foi tudo junto. Incrível. E aí também a família ficou esperando o bebê, né? Porque algumas pessoas A cobrança, né? acreditam que a gente só casa porque tá grávida, não por amor ou porque deu um tchan. Mas tudo bem Tinha também. quantos anos? 27? 27. 28, aliás. Aí, gente, vem esse... Até então era eu e ele, tava tudo bem. Só que a gente começa a frequentar churrascos de família, né? Família não, parente, porque família não faz isso, né? Eu digo de que tem aqueles parentes. Só que em contrapartida, tu tá ali socializando, tu não vai entrar numa redoma. Mas com 28 ali para 29 anos, eu não tinha a mesma segurança e maturidade para falar como eu tô falando agora. Então, tinha muitas vezes que eu me violentava. Eu ia naqueles lugares que eu já sabia que eu não queria ir, que eu ia me magoar, porque eu também pensava, gente, esse caminho que eu estou fazendo é um caminho meu, é um caminho que eu escolhi, mas ninguém é obrigado a estar no mesmo nível de maturidade e as pessoas também não me conhecem. Então, eu tenho que estar ali. Hoje eu já penso um pouco diferente no sentido de eu ter que estar ali. Então eu ia, não tinha um churrasquinho de família com parente que eu não voltasse para casa, mesmo sabendo das minhas escolhas, sabendo que nunca foi o meu esposo que disse isso, que a minha família, minha mãe, minha irmã não falavam nada, eu voltava destruída. Vou contar um episódio para vocês. Primeiro do ano, a gente anda não sei quantos quilômetros para ir lá ver todos os parentes, e era sempre quando meu marido estava longe de mim, sempre. Nunca eram os dois juntos. Então, eu sentada, bem feliz, brincando com as crianças, né? Assim, sempre sobra para mim, eu adoro. E aí, eu brincando com eles, do nada, né? Uma pessoa olha para mim e ela diz, tu é oca? Acho que foi a coisa mais chocante que eu escutei em toda a minha vida. Ser oca, na linguagem desse local onde eles vivem, é a pessoa que só não tem filhos porque ela tem algum problema... Incapacidade física. Algum problema genético, enfim. E aí, naquele momento, me sacudiu, me doeu muito forte. Eu pensei assim, e se eu fosse? Ela ia me estragar, porque normalmente, assim, as pessoas que eu convivo, que não podem ter filhos porque tem alguma patologia... Por mais que elas se resolvam, que elas busquem, que elas tenham felicidade em outro ponto, aquilo ali é algo de dor para elas. Elas não gostam de estar falando, muito menos num churrasco de família, de comemoração de Ano Novo. Era 2011, e eu lembro muito bem de ter dito, quando, claro, né, eu medi, vi que ela era uma pessoa assim que não... Eu entendi que ela não fez por mal, não fez para mim, mas eu pensei, isso tem que parar, né? Só que aí eu olhei... E disse, não, na realidade, eu e meu esposo, a gente decidiu não ter filhos. Só que não parou por aí. Mas isso é tu, porque quem manda é a mulher.
E eu fiquei sem ação. Eu que sempre tenho uma palavra para dizer, eu fiquei sem ação. Daí eu disse, você me dá licença que eu vou levar a menina aqui para ela tomar água? Daí peguei a menina, uma das crianças, levei e fiquei. Aí eu fui para casa, contei para o meu esposo e eu disse para ele, nunca mais isso vai acontecer, tá? Vamos fazer um plano? Tá, vamos. E ele para morrer, né? Porque era sempre do lado dele, coitado. Sempre para morrer, né? Aí a gente fez um plano que eu deixo de dica e que funciona muito bem, que não agride as pessoas, que a gente, além da gente ser agredido, a gente pensa numa forma de não agredir o outro, porque não vou querer que sinta dor, né? Então a gente fez um plano. Quando alguém, algum parente ou algum daqueles amigos mais inconvenientes chegarem com esse assunto tão forte em cima de ti, porque normalmente meu marido é o churrasqueiro da família e está lá fazendo churrasco e rindo com os meninos. Então ele nunca participa dessa coisa da dor e a cobrança nunca é para ele. Daí ele disse, não, então não é justo. Então eu vou fazer o seguinte, quando isso acontecer, você vai me chamar, você vai pedir uns instantes, né? Daí você me chama e diz. Eu chamei o Ed aqui porque esse é um assunto tão íntimo, é um assunto que diz respeito ao casal que não achei justo só eu falar. E, gente, isso é muito bacana. Primeiro, porque de verdade tu sente o apoio, sabe? Tu sente que o teu marido não está ali fazendo um papelzinho de figurante. E, claro, como no nosso caso, a gente é os dois, foi uma opção dos dois. Isso funciona muito bem. Sem falar com arrogância, sem ser agressivo, porque é um assunto de casal, mas é a mulher que ela é cobrada o tempo todo. E ele também diz, poxa, como se eu não fosse nada. O que as pessoas acham? Que eu estou casada aqui contigo só para dizer amém, Senhor? Isso também foi incomodando ele, né? Poxa, a gente está quase 20 anos e, pasmem, agora a gente ainda escuta assim, agora mudou um pouco, né? Porque como já viu que não adiantou de tanto falar, não adiantou. Agora, assim, vocês são uma inspiração, vocês são tão legais. Pena que não tem filho. Nossa, né? E assim, aí a gente fica já esperando. Agora a gente ri, sabe? A gente já fica esperando, vai vir o pena. Assim como tem outros que não estão nem aí, daí são aquelas pessoas que a gente quer estar e a gente acaba ficando cada vez mais seletivo. Mas justamente por isso, porque é coisa assim... E vem cá, e vocês não vão se entediar? Aí a gente sempre pensou, mas a gente nunca falou, né? Mas vem cá, então quer dizer que os teus filhos foram feitos para vocês não se entediarem? Claro que a gente não vai falar isso, sabe? Mas, meu Deus, se um casal olha pra gente e diz se a gente não tá morrendo de tédio, a gente para e pensa que os filhos é para não ter tédio. Só que quem somos nós na fila do pão para estar julgando alguém? Sim. Mas, gente, é surreal, porque a gente passa se defendendo, assim, e... Daí eu consigo enxergar, assim, o quanto tu deve ter realmente sofrido mesmo por se posicionar de alguma forma. Eu queria te perguntar mais uma coisa da tua história. Quando tu conheceu o Ed, isso não foi, então, uma coisa que ele soube logo no começo? Foi. Foi? É que eu tinha entendido que não. Que parece que vocês já estavam casados. Não, a gente começou a... É que a gente namorou 3 meses e foi morar junto no 4º mês. Não sei o que deu. Até hoje. Foi a coisa mais maluca. Nunca que eu imaginei. Só que a gente tinha conversas, assim, sobre desde assim, ó. Ed, tu não vai casar com uma mulher que vai ter... tu vai chegar em casa e vai estar tudo limpo, a louça, a roupa. Não. E ele já morava sozinho, então também me atraiu um monte. Porque ele já fazia as coisas, a mãe dele já educou ele dessa forma. Então também me atraiu, sabe? Então nada foi surpresa. E isso foi muito importante, eu acredito que isso que eu falo muito forte da lealdade é isso. Você ser leal desde o primeiro momento, que é muito diferente de fidelidade. Realmente você ser leal, você trazer aquilo... Em alguns momentos do casamento, a gente teve conversas. Vai, vem cá. Será que... Nós tínhamos conversas. Será que a gente não vai se arrepender? A gente teve muito forte. Aí a gente olhava, olha, o momento de vida que a gente está vivendo. E essas conversas eram puxadas por ambos, ou mais por ele, ou mais por você? Mais por mim. Ah, é? Mais por mim, assim. Mesmo sendo a detentora da decisão? Sabe por quê? Porque eu não fui a detentora da decisão, no caso, com ele. Ele também nunca se viu assim, sendo pai. Imagine, os sobrinhos dele,
Eles amam, ele é apaixonado por aqueles sobrinhos. A gente sabe, às vezes a gente para e pensa, meu Deus, se esses guris tivessem saindo de ti, saído de dentro de ti, como eu digo para ele, não seriam tão parecidos em algumas coisas, vocês se divertem pra caramba. Então, será que a gente não veio na vida para ser os tios, sabe? E uma outra coisa também que é muito interessante, que a gente sofre muito, é no mundo corporativo, sabe, Pamela? Eu sofri pra caramba, porque eu sempre trabalhei como coaching, na minha empresa e sempre trabalhei no mundo corporativo e nos últimos aí 15 anos liderando pessoas e liderando mulheres. Então, é muito sofrido você escutar. É sofrido e também não. Tem os dois lados. Mas quando vem uma menina da equipe e diz assim, vai lá, pede para a Deia para sair no dia da apresentação do teu filho, porque mesmo ela não sendo mãe, ela entende. Tem um lado que legal que ela vê isso, mas assim, tem outras que vêm com medo, ela não é mãe, ela não vai entender. E aí que eu quero deixar dito assim, quando você tem compaixão, que é diferente da empatia, a compaixão, você simplesmente se importa com o que é importante para o outro. Né? Você não precisa se colocar no lugar do outro. A compaixão, quando você diz para mim que você tem que sair, e você é uma colaboradora ali que tem o seu... Se está na equipe é porque entrega alguma coisa. Eu sempre penso assim. E você diz que você tem que sair, para mim não importa o que você vai fazer. Se você vai jogar peteca, se você vai ficar em casa com os pés para cima. E eu sempre digo, deixo isso muito bem claro para as pessoas na minha equipe. O que me importa é que você tem uma relação de confiança comigo e eu com você. E eu não vou julgar se é mais importante você ir lá ver seu filho ou a menina ficar em casa jogando peteca. Passa a ser importante para mim se você precisa sair. Se você quiser me contar o motivo, eu vou ficar muito feliz. Se você não quiser contar, eu entendo que é sua intimidade. Mas é uma batalha bem desafiadora, tá? E eu consigo ver as mulheres sendo as mais julgadoras, né? Eu não sei quantos homens te falaram algo, mas a gente espera de uma mulher que decide não ter filhos, primeiro que ela seja incapaz de ter, né? Que ela não possa olhar para sua vida e dizer assim, não quero esse papel na minha vida. Por alguma razão, segundo manter ele, né? Porque quantas vezes tu deve voltar nessa decisão e olhar para ela e dizer assim, será que é isso mesmo? E o nosso tempo passa. Nossa. Né? E de repente tu se vê assim, tem que bancar essa decisão, né? Como aquela. E tantas outras coisas que vão aparecendo, né? Os julgamentos, as pessoas não entendem. E eu trago isso para minha vida porque todas as minhas amigas podem confirmar isso. Que quando eu engravidei, eu disse assim, eu tenho empatia por duas mulheres, mais do que eu tenho do que eu tive até então, né? Pelas mães, porque hoje eu sei o que é ser mãe, e pelas mulheres que decidem não ter filhos. Porque, de verdade, eu acho que a minha maternidade ela não foi muito consciente. Ela foi, eu amo meu filho, ela aconteceu, mas eu nunca pensei, eu quero ou não quero. Nunca houve essa escolha. Parecia que era uma coisa óbvia, assim, eu me formei, eu trabalhei, eu casei, agora eu vou ter filho. Não era uma coisa que foi uma coisa assim, eu quero, eu escolho isso, eu quero gerar, eu quero essa entrega. Tanto é verdade isso, que o choque da maternidade para mim foi imenso, porque a entrega não é uma entrega visceral, 100%, 1000%. E assim, me vi louca nos 2 primeiros meses, assim, sem saber quem eu era, o que eu estava fazendo ali. Então, admiro muito a tua coragem de decidir e manter e perseverar nisso e de se autoconhecer tão jovem. Porque o que me faltou foi autoconhecimento. Poderia ser que em algum momento eu ia dizer, não, eu realmente quero isso. Mas eu não tive essa reflexão. Essa escolha é consciente. Eu quero, o maternar veio para mim, eu quero isso na minha vida. Não, parecia só que eu estava seguindo mais uma das coisas que eu deveria fazer. De padrão, né? Exatamente. Né? E longe de mim dizer que uma maternidade, para mim, na minha vida hoje, faz parte integralmente assim, do meu ser. Eu sou uma outra pessoa porque eu sou mãe.
Mas eu gostaria de ter tido essa escolha de forma consciente, pensando hoje. E ela não foi. Ela foi... É óbvio que eu vou ter, né? Como se eu não pudesse escolher diferente. E tu sabe que tu falou uma coisa que, assim, me emociona muito, que é... Eu entendi a minha mãe, eu escuto muito, muito isso das pessoas, das amigas. Você só vai entender a sua mãe quando você for mãe. Uhum. E eu tenho um orgulho muito grande, assim, ó, mas muito grande no meu peito. Eu entendi a minha mãe com 27 anos, não foi com 24. Eu não precisei ser mãe. E acredito que tem muito a ver com essa busca do meu autoconhecimento, com essa busca de tentar, de verdade, fazer sempre o meu melhor para o próximo. Eu sempre tive isso dentro de mim, desde criança. Eu sempre quis para mim, mas quis para o outro. Sempre foi assim. A boca aberta da escola, como a minha irmã dizia carinhosamente, né? Porque a minha irmã ia lá e me defendia se alguém... Mas, assim, sempre bateu muito forte. Então, eu tenho um orgulho muito grande de dizer, assim, eu entendo a minha mãe. Com 27 anos, eu comecei a entender, eu levei até os 27 anos, porque a gente tem aquela coisa da adolescência, né? Uhum. Eu entendi agora, com Mas 31. eu tenho talvez esse seja o meu maior orgulho, sabe? Meu maior orgulho mesmo, assim, ó, de ver de entender de coração. Por isso que talvez algumas pessoas dentro das empresas que eu passei tenho até dificuldade de acreditar que é verdade, que para mim eu não preciso ter filho para ser importante para aquela pessoa, qualquer coisa. Uhum. Assim como me dói muito no coração algumas mulheres que batem no peito, que são mães, principalmente gestoras, que têm o pulso assim mais rígido, como eu digo, né, mais comando-controle, são mães e julgam pra caramba aquela mãe que fez 2, 3 filhos. Por que fez se não tem apoio? Uhum. Eu tenho que sair de perto quando eu escuto isso. Porque aí ela é mãe, nossa, ninguém vai imaginar que ela que é mãe fala tudo isso. Eu tenho que sair de perto por respeito, sabe? Mas sabe o que acontece? É que é muito melhor, é muito mais fácil quando eu me ocupo dos seus problemas. Quando eu tenho a resposta para os seus problemas. Olha, você deveria ter tido um filho, você deveria ter feito dessa maneira. Porque daí me isenta de olhar para os meus problemas. É verdade. Né? Daí eu não preciso olhar para todas aquelas coisas que só eu posso resolver, que só eu posso fazer. Né? Eu tenho 10 mil coisas que você deveria fazer. Essa é, né, quando as pessoas julgam, ou quando a gente tem que se policiar para não julgar, é isso. Eu estou preocupada e resolvendo um problema que não me cabe. Eu não calcei aquele sapato, eu não vivo aquela vida, eu não tenho nem esse direito. Né, não percorri aquele caminho para poder julgar. Eu consigo ver assim claramente na tua história o sofrimento, mas a força, a coragem, o autoconhecer. E realmente não é só sendo mãe, né? Eu acho que a questão de eu com 31 anos dou ainda mais valor para minha mãe, e por conta de ter sido mãe, eu acredito, mas tu viveu de uma outra forma, porque é se colocar no lugar do outro, né? Entender tudo que ela se privou, né? Então, até então, eu era tão egoísta, mas tão egoísta, que eu só pensava em mim o tempo todo. E quando eu me vi mãe, eu vi que eu era o segundo plano de tudo o que acontecia naquele dia. Todas as prioridades dele eram as primeiras a serem atendidas. E daí eu me dei conta de que como a minha mãe fez isso. Mas eu precisei passar por isso, né? E tu passou de uma outra forma, né? De um outro lugar, vendo esse papel sendo exercido de um outro lugar. É só uma ficha que cai, né? Não quer dizer que eu sou mãe e eu tenho agora todas as respostas. Eu sou mãe e por isso eu tenho o direito de falar. Você não passou por esse lugar, mas existem outras formas de visitar aquela experiência. Apesar de que eu acho que, assim como tu está num lugar
de ter tomado uma decisão e ter escolhido coisas que eu nunca vou ter essa sensação, tem coisas que eu também, né? Assim como tantas outras. É porque é uma experiência muito única. É o que tu vive, o teu sofrimento, como bate em ti, como aquilo reverbera na tua vida, quais as consequências das suas escolhas. E todas as escolhas têm consequências, né? Quando eu decido ter, quando eu decido não ter, quando eu me isento da decisão, né? Deixo a vida me levar. Então, tem muito. Não, e é claro, né, que eu não sei, nunca vou saber o que é a sensação de uma criança mexendo. Deve ser incrível. Não é tão incrível, não. É meio esquisito. Pois é. Eu não achei muito legal ficar grávida. Eu só quero dizer isso. Que bom que tu pode dizer isso agora, gente, né? Então. Porque assim, olha... vomitei 4 meses. Daí tive 2 meses de lua de mel com a gestação, depois azia, cãibra, assim, ó, achei uma entrega muito maluca e não gostei de ficar grávida. Quando eu engravidei, a minha irmã teve o filho bem novinho, eu tive com 31, e ela teve com 18, a primeira dela. Ela disse assim, ó, tem gente que é muito difícil a amamentação, tem gente que odeia o parto, tem gente que não gosta dos primeiros meses. Pra mim, o pior é estar grávida. Eu nunca gostei de ficar grávida. E aquilo, eu fiquei pensando, nossa, vou prestar atenção. Não foi a minha pior parte. Sinceramente, pra mim, a pior parte é o não dormir. Assim, eu ainda não durmo. Os 6 meses ele tem. Então, essa pra mim é privação do sono. Eu lembro de um dia que eu queria falar uma frase e eu não conseguia falar as palavras. Tipo, elas me fugiam da cabeça. Uma frase simples, assim. Porque eu já tava tão, tipo... Louca de sono. Louca de sono. E pensa, na Segunda Guerra Mundial, uma das torturas era a privação de sono. Os prisioneiros eram acordados, né? Porque realmente o sono te dá uma insanidade mental. Então, pra mim, essa foi a pior parte. E pra ela foi estar grávida, mas, assim, realmente não acho que é uma coisa simples. Então, é impressionante? Tu fica assim... Meu Deus, mas quando nasce, pelo menos pra mim, daí eu me deparei com o tamanho do milagre. Mas pra cada mulher vai ser diferente, assim como eu escuto de algumas outras que, meu Deus, eu ficaria a vida toda grávida. E eu já escutei também. Não ficaria. Quero ter mais um. Então, todo mundo me pergunta, e o próximo, né? Porque mulher sempre tem alguma coisa que tá devendo, Exato, né? exato. Eu me formei, eu trabalho, eu tenho uma empresa, eu casei, eu tenho um filho. E o próximo? Sempre eu tô devendo alguma coisa pra alguém. Exato. Parece que eu nunca tô... Se você teve menina, e quando vai vir o menino? Casal. Se veio o menino, quando vai vir a menina? É um negócio... Né? E realmente, é sempre a mulher, né? Se tu teve 3 meninos, parece que... culpa Tá é tua. faltando. Se tu decidiu não ter... É como se fosse sempre a nossa extrema responsabilidade, né? Eu não sei se já te perguntaram, Tati, assim, mas isso me doeu escutar, não sei se pra ti doeu. Odeia, tu não te dói assim, ó, tu não acha que Deus vai te punir, tu sabendo que tu pode ter filho, e tanta gente, inclusive na tua família, que não pode ter filho, e tu não querer, uma coisa é a fulana e a fulana que não podem, mas tu que não quer, sério, gente, mesmo eu tendo a decisão, eu fui pra cama, rezar, pedir orientação, aquilo me bateu forte, sabe? Sim. E até aí tu vê, não, só um pouquinho, essa pessoa ela não fez por mal, ela falou pra eu refletir, que, sabe, não deve ter sido maldade. Aí daqui a pouco, não, essa pessoa foi uma vaca, sabe? E aí tu vê quem que é que falou, né? Tu também tem que trazer, né? Pra que tu fez isso? Daí eu pensei assim, tá, daí então para um pouquinho, né? Então tu não precisa ficar triste por essa. Se fosse uma pessoa de fundamento que tivesse ter dito isso, uma pessoa da tua rede de confiança, mas esta criatura, daí também tem isso, daí tu dá-lhe um freio, não sei se já até aconteceu, Sim, sabe? já aconteceu. Então, aproveitando Diversas. que tu tá com a palavra, vamos. Tati, me conta qual que é a história da Tati nessa grande decisão. Sim. Bom, diferente da Deia, né? A minha história é bem diferente, bem o contrário disso. Legal. Mas por isso que a minha decisão não foi tão cedo quanto a dela. Mas eu sempre tive em mim que a regra e o padrão tinha que ser cumprido. Não porque minha mãe pregava isso para mim também.
mas pela cobrança da sociedade, pelo que eu via das pessoas, as famílias, eu sou filha de pais separados. Meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 2 anos de idade. E aí eu cresci com eles separados. Então eu via meu pai para um lado, minha mãe para o outro. Eu tinha um padrasto, tinha uma madrasta, mas a família, aquela família de comercial de margarina, eu assim, ó, eu era fissurada nisso. Quando eu crescer e quando eu casar, eu vou passar por isso. Eu vou ter uma família, sabe? Eu vou ter essa família de margarina. E aí eu já tinha planos quando eu ia fazer faculdade, quando eu ia casar. Eu queria ter filhos até os 28 anos. Então eu já tinha mapeado até a data o ano que eu ia ter filhos. Que eu ia ter filho. E aí depois eu me casei muito nova, me casei com 20 anos. Me vi num casamento que não como a Deia também passou, que não casava, não dava liga ali, os meus valores, o que eu queria para mim era muito diferente do que a pessoa queria para ela, e a pessoa queria, sim, ter uma família, a mãe era assim, então ele também queria ter os filhos e tudo mais, e a mulher tem que ficar em casa, e aí isso já me incomodava, porque eu trabalhava. Então, não deu certo, eu me separei, e aí falei, e agora, né? E aí veio o choque, realmente, porque eu falei, se eu quero casar e ter filhos, por que eu estou me separando? Né? E aí, isso, para mim, assim, foi uma virada de, opa, peraí, entenda primeiro o que você está pensando para a sua vida. E aí foi nesse momento que eu comecei a fazer faculdade, que eu não tinha feito faculdade até então. E aí eu falei, agora, com 24. E aí, com 24... Com 24, eu falei, não, eu preciso fazer uma história, não preciso fazer o que as pessoas falam, o que eu vejo das pessoas, ou o que eu estou idealizando. Então, eu fui meio que deixando a vida me levar. E aí fiz faculdade, tive meus namorinhos ali nessas fases, né? Mas eu fiquei muito tempo solteira também, por conta de decepções amorosas e tudo mais. Então, eu tive um relacionamento que ele tinha um filho de uma namorada e foi muito conturbado. E aí, mais uma vez, vinha aquela cobrança. Eu não quero me casar para depois me separar. Eu não quero me casar e ter filhos para depois separar e aí a criança fica de um lado. Então, essa é o jeito que eu me via, né, na minha história de pais separados, e eu não queria isso para o filho que eu fosse ter. E aí foi em 2016 que eu conheci o meu atual marido, né, que é o Vandão, que você comentou, assim que ele gosta de ser chamado. E aí eu conheci ele e foi muito diferente de tudo que eu já vivi em relação de relacionamento. E foi muito rápido também a nossa aproximação, a gente também foi morar junto muito cedo. E a gente aí eu já tinha falado, eu não quero esse negócio de casar, de isso, aquilo. O filho ainda ficava na cobrança da sociedade. E aí foi nessa conversa com ele, nesse começo de relacionamento, que ele me abriu que ele não queria ser pai. Ele já tinha um filho do primeiro casamento, que ele não queria ser pai novamente. Ele já teve essa experiência, foi uma experiência que ele que assim aconteceu, que ele não planejou e que ele não gostaria, né, de novo de assumir esse compromisso, né, com a vida, com uma criança. E aí no começo a gente conversava, mas eu falava, deixa isso para lá, vamos levar primeiro, né? A gente está se conhecendo, a gente começou a morar junto, a gente isso, a gente aquilo. E aí foi 1 ano e meio, foi tenso nesse assunto, eu e ele. E aí foi bem numa virada que várias amigas minhas ficaram grávidas. E aí ferrou. Porque chegou uma, 2, 3, chegou a 4ª amiga a ficar grávida, amiga próxima mesmo, e eu sempre fiquei muito feliz por elas. E eu falava, que lindo, que bom, desejo... E mesmo sabendo que é vários desafios que vocês, mães, passam, né? Muitos.
E aí eu ainda pensava, um dia talvez eu seja mãe. Mas eu nunca planejei nada. Depois, né, que eu te falei que eu tinha a idade dos 28, depois que passou os 28, aí eu parei de me cobrar. Eu falei, hora que acontecer, vai acontecer. E aí, nesse 1 ano e meio, junto com o meu atual marido, uma amiga minha ficou grávida, uma amigona minha. E aí ele surtou e ele falou, eu acho que a gente não pode ficar junto, porque você tem um sonho de ser mãe e eu vou te atrapalhar nisso, porque eu não quero ser. Então, eu acredito que não é o nosso momento, a gente não tem que ficar junto. E sabe, foi tenso assim. Eu falei, como assim? Tipo, tudo que a gente já viveu, né? E ele falou, pensa bem, né? Pensa bem, pensa bem. E aí, desde então, eu comecei a pensar realmente. Mas eu não consegui fazer isso sozinha, viu, Pamela? Eu precisei procurar ajuda. Então, eu procurei terapias, eu fiz um processo de coaching. Então, foi aí que eu consegui entender e me autoconhecer e saber dos meus valores, principalmente, da minha missão aqui na Terra, o que eu vim fazer aqui, e o que eu queria daqui para frente. Assim, quem é a Tatiane? O que a Tatiane vai fazer aqui para viver nesse mundo? Para não ser mais uma pessoa? E aí, foi nessa de 38 para 39 anos, que eu tô com 41 hoje, que foi aonde eu falei, é isso. Por isso que eu não tive ainda, por isso que, né, que muitas coisas aconteceram na minha vida e eu não entendia muita coisa. E essa questão da cobrança que a Deia estava falando de família, né, de pessoas assim que tá convivendo com a gente, é doloroso, sim, é muito doloroso, porque você não sabe, ou você não quer falar do assunto, e tem gente que fica cutucando a ferida, né? E aí, teve vários momentos também em família que me cobravam, que falavam, né, pra mim, mas e aí, quando vai vir? E quando você vai arrumar alguém pra casar e ter filho? Aí depois que eu arrumei alguém, quando você vai ter filho? Né? Já estão planejando? E aí, fulana tem filho. Assim, a minha família, minhas primas, todas têm filhos. Todas, assim. Só as mais novinhas que ainda não. Mas todas. Fulana. Olha, fulana mais nova que você teve filho. E eu, sim, que bom pra ela. Que bom pra ela. E aí foi... Comparação dolorida, né? Sim, foi. Às vezes a gente não se dá conta de quantas coisas... É que tem que ser consciente, né? Principalmente, assim... enfim, todas as mulheres que estão escutando esse podcast, né? Pensar que você ou é mãe, ou é filha, ou é irmã, ou é amiga. Exato. Você é algo de alguém. Exatamente. E às vezes você fala coisas assim que ferem, nós falamos, né? Coisas que ferem tão profundamente por uma fala... Às vezes despretensiosa, às vezes é na maldade, né, Deia? Às vezes é na maldade, mas às vezes é despretensiosa. Eu olho pra minha mãe e eu sei que ela me ama de todo o coração dela. Mas é o que eu... Assim, pra ela nunca houve um mundo em que eu não tivesse filhos. Não, tu tem que ter. É assim que tem que ser. E eu assumi isso como verdade. Sim. Agora, ela tá numa de... Não, Pedro tem que ter irmão? Eu disse, mãe... Assim, eu nem consegui dormir ainda, né? 6 meses. Relaxa aí que não é uma decisão. Hoje, gente, eu tenho essa consciência dessa coisa assim da escolha, né, de olhar para dentro e pensar assim, nossa, eu quero tanto viajar, eu quero tanto poder fazer outras coisas que um filho não deixa, porque Exato. Você vai ficar exclusiva, sim. Fica, não é uma entrega que não tem, não é assim, não é. Primeiro ano de vida, assim, eu tô vendo agora, assim, como tu tem que abrir mão se você quiser viver o melhor da sua maternidade. Exato. Também, né? Porque tu precisa de tempo, e tu tem 24 horas, e daí tu dorme 8, e se tu trabalha, daí tu tem menos ainda, então, assim, é matemático o negócio, né? Para te poder se dedicar a uma outra pessoa, você vai ter que abrir mão de várias coisas. E por uma pessoa egoísta, que nós somos muitas vezes, né? Principalmente nesse mundo que a gente está
de fazer, né? Então a mulher vai lá, então passa na faculdade, daí de repente estuda, e de repente é tudo para si, né? Eu compro carro, compro a casa. Às vezes tu nunca viveu uma experiência para o outro, por exemplo. Eu não tinha vivido, sendo super sincera, assim, nunca tinha me preocupado com outra pessoa que não fosse eu ou meu umbigo até esse momento da minha vida. E de repente, isso foi o choque maior. De repente ter que abrir mão de coisas que eram tão importantes. Então, realmente, assim, como eu falei ali no começo para vocês, honro a coragem da escolha, porque as pessoas que, quando fala de sociedade, a sociedade é a tua irmã, é a tua mãe, é a tua amiga do trabalho, a sociedade é o teu marido. Essas pessoas são a sociedade. Sim. São as pessoas que vão olhar e te dizer por quê. Vão te questionar, te confrontar, e por vezes a tua decisão vai ficar... Nossa, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tenho esse direito de escolher não o ter? ponto de interrogação na minha cabeça veio por muitos anos. E é exatamente isso que você está falando. Tipo, será? Por que eu não tive até agora? Por que isso? Por que aquilo? E né? naquele momento que o Vandão te botou na parede? Então, vocês continuaram? Vocês chegaram a terminar? Não, daí nesse momento que a gente teve esse acontecimento, né? Eu falei pra ele, calma, você não precisa ficar desse jeito, porque assim, eu nunca pressionei você. Eu nunca comentei com você assim, olha, não, você vai ter que mudar de opinião, porque eu quero ser mãe, porque... Não, isso não aconteceu. Eu nunca cobrei ele, eu nunca falei para ele. E se acontecesse os assuntos, era porque estava no meio de alguém, um grupo de amigos. E nesses momentos que a gente estava passando, nas rodas de amizade, acontecia muito isso. E aí ele queria defender com unhas e dentes a questão dele não querer mais ter filho. E aí, até ele era agressivo, né? Na forma de... E as minhas amigas falavam, mas você não acha que você está sendo egoísta? Porque a Tati pode ser mãe, quer ser mãe, e você não. Então, e aí ele se viu sendo cobrado também pela sociedade, né? E não por mim. Daí chegou no momento que ele falou, não, realmente, você nunca me cobrou. Você nunca falou para mim, né, que você quer isso, aquilo lá. Então, depois disso, eu falei, então deixa as coisas acontecerem. Porque se não aconteceu até agora... É porque eu estou confortável, assim. E é porque talvez eu tenho muitas dúvidas, né, sobre isso. E eu venho trabalhando nessa questão. E aí a gente deixou acontecer. Foi até um pouco antes da gente vir aqui para Florianópolis. Então, depois disso, acalmou as coisas na minha casa, né, no meu relacionamento. Mas com as outras pessoas, não. E aí foi onde que, como a Deia aconteceu com ela, eu tive que me posicionar também com outras pessoas. E até na minha família. Então, eu tive que chegar e falar, olha, eu não fui mãe até o momento e não pretendo. E estou tomando a decisão, sim, de não ser mãe. Então, você já pensou que pode acontecer, sim, de não vir filho de mim? Né? E até minha mãe, sabe? Eu sei que ela falou por maldade, mas ela sempre falou, ai, Tati, você não vai ter filho? Porque eu sempre tive o sonho de ter filho. E ela me teve com 18 anos. Então, na cabeça dela também essa questão. Mas ela também nunca me pressionou a fundo, mas ela sempre comentava. E aí eu cheguei um dia nela e falei assim, olha, o Alan, que é meu irmão, ele tem 3 filhos. Foi quando meu irmão teve o 3º filho dele. Falei, o Alan tem 3. Olha que bacana. Você tem 3 netos. Você tem menina e menino. Então, assim, tá tudo certo. Se acabar não vindo de mim, você já foi vó. Sim, né? Ficar agradecida, né? Por que a gente tem que ter essa insatisfação eterna? Eu lembro, assim, do meu primeiro ano de faculdade de economia na UFSC. Um professor falou uma coisa que me marcou. Ele falou assim, que as necessidades humanas, elas são infinitas. E realmente, a gente nunca está num estado de satisfação, né? A gente sempre está olhando,
Tá, tô aqui. E o próximo passo, né? E o próximo carro, e o próximo uma casa, e o próximo filho, e o próximo... A gente nunca tá contemplando o que a gente tem, né? Se eu sou vó de 3, por que eu tô tão insatisfeita, né? E eu quero tanto mudar aquela opinião. E às vezes realmente não é por mal. Às vezes é o que a gente consegue para aquele momento, né? Exato. E eles reproduzem muito falas que eles já tinham escutado. O que me surpreende muito... esta nova, assim, ó, meninas de 18, 17 anos me fazendo essa pergunta, espantadíssimas, assim. Que universo que elas estão vivendo, que não é um universo... Porque agora a gente enxerga o que tu falou, eu fiquei muito pensando, assim, que é algo que me doía muito. Poxa, eu tô me sentindo pressionada e magoada com essas falas que estão fazendo para mim em relação a ser mãe. Ou não ser mãe. Quantas vezes eu já não magoei alguém com alguma coisa que para mim era muito óbvio, que tá tudo bem, sabe? Ai, o que tem? Para que casar? Quem sou eu para perguntar para uma pessoa para que casar? Uma menina que tá louca para botar um véu, uma grinalda, e aí eu comecei a me policiar de muitas coisas. E aí eu fico assim pensando, elas, não é que eu estou defendendo, mas assim, era outra geração, era outro mundo. Agora mesmo, assim, ó, a menina jovem aprendiz encostar em ti e perguntar, meu Deus, mas tu tem algum problema? E aí tu começa a pensar, é que ela deve vir de uma cultura. Claro, daí tu começa também a se colocar num lugar. Na verdade, eu decidi, tá tudo certo, né? Porque quando tu entende também a caminhada do outro, tu fica menos agressiva. A não ser com as vacas, né? Vacas tu tem que dar um basta. Tem que dar. Mas quando é assim, tem que entender também, sabe? Isso é que se preocupar com o outro. E também tá seguro da sua decisão, né? Exatamente. De não estar trêmula o tempo todo, né? Porque quando você tem uma convicção, não, escolhi por isso. As fica leve. Fica mais leve. Muito leve. Provavelmente Nossa, deve ficar. Fica leve. E o meu leve... o da Déia acho que veio antes, mas o momento que, assim, eu pensei assim, graças a Deus, eu tirei isso das minhas costas. Porque eu trazia muito essa questão do que as pessoas, do que tem que ser, do que eu me programei na minha vida. Eu falei assim, eu cheguei nos 38, eu falei, já se passaram 10 anos da data que eu ia ter filho. E ainda não aconteceu, né? Então, no meu processo de terapia, de coaching... que foi quando veio a leveza para mim, de primeiro eu me olhar, eu me conhecer, eu conhecer o que eu quero fazer e o que eu gosto de fazer, e aí falar assim, olha, tá tudo bem, tá tranquilo se você tomar essa decisão, porque até então eu ainda ficava com dúvida. Eu falei, tem que chegar uma hora que você vai ter que decidir, assim como você decidiu fazer faculdade, assim como você decidiu ir para a área de marketing, assim como você decidiu fazer a transição de carreira para o marketing digital. Então, tudo na minha vida, de certa forma, aconteceu no momento que precisava acontecer e eu precisava tomar mais essa decisão, né? E aí vem a questão da mulher, né, que você comentou, que tudo cai na gente, que a gente, e muitas vezes nós mesmas colocamos isso para nós, é a mulher, e na verdade, não é que eu acredito que não é a mulher, eu acredito que são as pessoas, né? Então, hoje em dia, num mundo que a gente está vivendo, onde é mais aberto muita coisa, é mais aberto a conversa entre os pais e os filhos, por exemplo, para essa questão que a Déia está comentando, que a criança ela vai crescer num ambiente que precisa, ela decidir que ela vai vai casar, vai ter filho. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia eu acredito que isso é brega. Isso não é moderno, né? Sim. Então, dentro de casa, quem tem filhos, né? Eu acredito que a gente que possa ter essas conversas e eu acredito que tem muita gente que está passando assim para a questão do menino, da menina, o que a menina quer ser, o que o menino quer ser, e aí essa questão é muito polêmica ainda nas famílias. Sim, e a gente está numa época de que, assim, você pode ter a opinião, mas ela precisa ser igual à minha. Exato. Exatamente. Porque senão, nossa, é muito chato, porque ninguém pode ter uma opinião diferente, ninguém pode dizer, cara, isso aí não funciona pra mim. Exato. Tu quer ter filho? Que legal, não funciona pra mim. É uma vida diferente, né? E assim, tá tão maluco que quando tu tem uma opinião que daí tu respeita, né?
Ai, tá em cima do muro, Deia. Sim. Ou tu tem que ser agressivo e dizer que tu não, aquilo não, ou então, não, mas pra Pamela tá tudo bem pra ela. Assim, sim. pra mim, não funciona. Não, tá em cima do muro. Ou é ou não é. Daí tu fica assim, ó, meu Deus, o bom é tu te conhecer mesmo e não cair nessa E, Pamela, tentação esse aí. assunto que você comentou no começo, que é polêmico e tal. E é polêmico mesmo, porque é muito mais fácil você achar mulheres que são mães, que querem ter filhos e que têm essa... do que mulheres que não querem ter filho, de que decidiram que isso e que postura, assumem. né? Como sua verdade. Exato. E depois que eu assumi isso, eu conheci várias pessoas que também são dessa mesma opinião. E que uma delas, por exemplo, que eu até comentei com você, que talvez pudesse participar, mas não está aqui, ela tem 30 anos e ela já decidiu um pouco mais nova. Então, que bom que ainda existem mulheres que também se olham e que falam, olha, não, eu decidi isso por quê? Porque eu quero viajar, porque eu quero investir na minha carreira, eu quero viajar, se eu tiver que trabalhar e viajando, tá tudo certo, só para quem eu tenho que conversar e decidir, né, e entrar no consenso com meu marido, que também é um adulto, que também tem uma carreira, né? E que também tem o E tem poder opinião, de escolha, né? Eu tava aqui procurando esse meu bloquinho de notas, eu quero dizer que vale ouro, né? Eu tenho um grupo que eu falei no outro podcast, que é o eu. E eu vou anotando algumas coisas. E tu falou sobre, agora ali no final, que encaixa muito aqui, que ninguém é livre até parar de tentar impressionar todo mundo. Então, a liberdade vem muito com um olhar por o que eu quero. E enquanto eu estou tentando impressionar outras pessoas, eu não sou livre. Exato. Porque as escolhas geralmente vão ser baseadas nas expectativas dos outros e não no que eu realmente quero. Porque eu nem paro para perguntar o que eu quero. Exato. Mulheres, nós super estouramos o nosso tempo. Quero agradecer e aqui vou enaltecer mais uma vez a coragem de vocês e esse coração aberto e disposto. E vou resumir dizendo que nem toda mulher que decidiu não ter filhos ela é incapaz fisicamente. Exato. As escolhas não passam por esse local. Elas gostam sim de crianças, ou elas podem gostar de Sim, crianças, exato. uma coisa não anula a outra, e elas têm o direito de fazer essa escolha e viver bem com isso. Depende de que as outras pessoas também deixem que elas vivam bem com isso, né? É verdade. Que essa escolha não seja julgada a todo momento. Eu quero deixar uma mensagem também, Pamela, que essas mulheres que têm dúvida, né, se será, e se, olhar para dentro de si, fazer perguntas para si mesma, para entender os valores, o que ela quer, a missão dela aqui, se ela realmente quer um filho para poder, né, percorrer esse caminho com uma criança, que, como você disse, é de muita responsabilidade. Então, antes de olhar qualquer coisa em volta, se olhar primeiro. E se precisar pedir ajuda para alguém, para uma profissional ou para alguém que passa por isso, né? Eu me coloco à disposição, acredito que a Deia também. Sim. Eu trabalho com mulheres, então me coloco à disposição também, até mesmo para conversar com essas mulheres que às vezes está passando por isso dentro de casa e não sabe como sair disso, né? Então tá. Obrigada. Obrigada. Eu ia te perguntar se tu quer deixar alguma mensagem final, já que a Tati deixou, mas... Eu quero dizer, assim, muito obrigada de coração por eu ter conseguido falar nesse tema, assim, num lugar que eu me senti tão à vontade, tão livre de julgamentos. E com certeza tem a ver com esse teu projeto incrível que eu venho acompanhando e que eu me emociono a cada podcast que eu vejo e que eu tô me enriquecendo aí de conteúdo. Verdade. Que a gente tenha mais espaços para falar daquilo que dói na gente, que pode não doer mais no outro, e que a gente já se curou e que pode curar o outro. Exatamente, porque o que dói, né? Mulheres curadas curam outras mulheres. Outras mulheres, exatamente. É isso. Muito obrigada e até o próximo podcast.